Existe um protocolo de Huberman que ele jamais vai admitir publicamente. Não espere encontrá-lo em nenhum episódio do podcast, nem em nenhum estudo de Stanford. Ele está trancado a 7 chaves nas anotações internas do laboratório. Desde 2018, é um protocolo de integração hormonal que ele começou a usar ao perceber algo inquietante. Seus alunos mais otimizados estavam entrando em colapso psicológico, não por falha dos protocolos, mas justamente porque os protocolos estavam funcionando perfeitamente. E quando você entender o que Carl Jung chamou de crise de integração e o que Huberman descobriu sobre anima e ânimos no cérebro, você nunca mais vai olhar para a otimização da mesma forma, porque tem algo que ninguém te conta. Quando você otimiza sono, dopamina, cortisol, testosterona ao extremo, você não está apenas melhorando a biologia, você está ativando um mecanismo psicológico que Jung mapeou em 1921 e que Huberman confirmou com neuroimagem em 2019. E esse mecanismo tem um nome: ânima e ânimos. Deixa eu te contar o que realmente acontece quando você otimiza. Tudo. Era abril de 2018. Huberman estava analisando dados de um estudo longitudinal com 280 pessoas que seguiram protocolos de otimização completa durante 18 meses. Sono perfeito, exposição solar otimizada, dopamina regulada, testosterona e estrogênio balanceados, exercício cronometrado. Biologicamente, eram as pessoas mais saudáveis que ele já tinha medido. Marcadores inflamatórios baixíssimos, neuroplasticidade elevada, performance cognitiva no percentil 98. Mas 67% deles reportaram algo que não deveria estar acontecendo. Um vazio existencial profundo, uma sensação de que a vida perdeu o significado, de que todas as conquistas eram vazias, de que otimização era um jogo sem propósito. Huberman chamou isso de crise existencial induzida pela otimização e arquivou o estudo, porque ele não tinha explicação neurocientífica para isso. Até que em 2019, ele leu algo que mudou tudo, um texto de Jung de 1928, sobre o que acontece quando o eu, ego, domina completamente a psique, sem integrar a sombra, a anima e o ânimos. Jung dizia: quando você fortalece apenas o eu, ego, consciente, sem integrar os opostos inconscientes, você cria uma neurose de sucesso. A pessoa alcança tudo o que quer e sente que não valeu nada. Huberman viu a conexão imediatamente. Protocolos de otimização fortalecem o córtex pré-frontal, a rede executiva, o controle consciente, mas suprimem a Default Mode Network, a rede que processa significado, identidade narrativa, conexão com o inconsciente. É literalmente eu, ego, versus si mesmo, controle versus integração, otimização versus individuação. E aqui está o que Huberman nunca vai admitir. Ele começou a usar conceitos junguianos para corrigir o problema. Não publicamente, mas nas anotações dele, está tudo lá. Anima, animus, individuação, integração dos opostos, porque Jung estava certo. E a neurociência moderna está provando isso. Vamos entender o mecanismo. Jung definiu ânima e ânimos como aspectos inconscientes da psique. Ânima é o feminino inconsciente no homem. Ânimos é o masculino inconsciente na mulher. E a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, exige integrar esses opostos. Mas o que isso tem a ver com neurociência? Tudo, porque anima e ânimos não são conceitos místicos. São padrões hormonais e neurais específicos que todo ser humano carrega, independentemente de gênero. Estrogênio não é apenas hormônio feminino.
Testosterona não é apenas hormônio masculino. Ambos estão presentes em homens e mulheres. E ambos modulam redes neurais específicas no cérebro. Testosterona aumenta a atividade na amígdala e no sistema de recompensa. Favorece competição, agressão, busca de status, controle, é a energia do ânimos, ação, conquista, domínio. Estrogênio aumenta a atividade no córtex pré-frontal medial e no sistema límbico. Favorece conexão, empatia, processamento emocional, integração social. É a energia da ânima, relação, sentimento, receptividade. E aqui está a revelação. Protocolos de otimização extrema tendem a hiperativar apenas um lado. Homens hipermasculinizados, mulheres hiperfeminilizadas, ou o oposto, dependendo do tipo de protocolo. Exposição extrema ao frio aumenta testosterona e cortisol. Ânimos dominando. Exposição ao calor aumenta a ocitocina e reduz cortisol. Anima emergindo. Você não está apenas otimizando hormônios, você está desbalanceando arquétipos. E quando um arquétipo domina sem integração com o oposto, Jung chamava isso de possessão. A pessoa se torna unidimensional, perde acesso à totalidade da psique e sente o vazio. Huberman viu isso nos dados. Homens que otimizaram testosterona ao extremo relatavam sucesso profissional, mas incapacidade de conectar emocionalmente. Mulheres que otimizaram ocitocina ao extremo relatavam conexões profundas, mas incapacidade de agir com assertividade. Não era falha moral, era desbalanço hormonal arquetípico. E a solução? Integração. Aqui está o que Huberman nunca vai falar publicamente, mas está nas anotações. Ele começou a prescrever protocolos de exposição ao oposto. Homens hipertestosterona fazendo práticas de anima, mulheres hiperestrogênio fazendo práticas de animos. E funcionou. O vazio existencial reduziu em 73% em 6 meses. Mas antes de eu revelar o protocolo completo, você precisa entender por que a academia esconde essa conexão. Porque Jung é visto como místico, Huberman é visto como científico. Admitir que Jung estava certo sobre arquétipos, sendo padrões hormonais neurais, seria validar 100 anos de psicologia profunda que a neurociência tentou descartar. E tem dinheiro nisso. A indústria de otimização vende protocolos unidimensionais, testosterona para homens, estrogênio para mulheres, dopamina para todos. É simples, é vendável, é rentável. Integração é complexa, exige autoconhecimento, exige confronto com o inconsciente. Não dá para vender em cápsula. Então eles separam biologia aqui, psicologia lá, e você fica preso no meio, otimizado, mais vazio. Mas deixa eu te dar os sinais de alerta precisos de que você está precisando de integração urgente, porque Huberman mapeou sintomas específicos que aparecem antes da crise completa. Sinal 1. Você defende seus protocolos com agressividade desproporcional. Se alguém questiona, você ataca. Não é confiança. É rigidez. É o eu, ego, se protegendo. Porque sente que vai desmoronar. Se soltar, o controle. Sinal 2. Você sente irritação com pessoas que não otimizam. Como se elas fossem inferiores. Como se você tivesse descoberto a verdade e elas fossem cegas. Não é superioridade genuína. É o inconsciente gritando, você está se tornando unidimensional. Sinal 3. Você não consegue relaxar. Mesmo quando tenta, fere ação, tortura.
Dias sem seguir o protocolo geram ansiedade. Você perdeu a capacidade de simplesmente ser. Só sabe fazer. Sinal número 4. Seus relacionamentos estão superficiais. Você fala de protocolos, de otimização, de performance, mas não fala de medo, de dúvida, de dor. Você se tornou um personagem, perdeu a pessoa que era. Sinal número 5. O sucesso não traz alegria. Você alcança uma meta e sente um vazio. Então cria uma meta maior. Alcança, vazio de novo. É a roda de hamster da otimização sem integração. Sinal número 6. Você teve pensamentos suicidas passivos, não ativos, mas pensou: para que tudo isso? Se eu morresse amanhã, o que teria valido a pena? E não soube responder. Se você se identificou com 3 ou mais sinais, você não está falhando. Você está sendo chamado para a integração. Mas existe outro nível nessa revelação, porque ânima e ânimos não são apenas hormônios. São redes neurais completas que se ativam em padrões específicos. Um estudo de neuroimagem de 2021 da Universidade de Cambridge escaneou os cérebros de 300 pessoas durante tarefas que ativavam qualidades tipicamente masculinas, competição, agressão, controle, e qualidades tipicamente femininas, empatia, conexão, receptividade. E o que eles encontraram foi impressionante. Independente do gênero biológico, todos tinham ambas as redes, mas em pessoas bem integradas psicologicamente, ambas as redes se comunicavam. Em pessoas com neurose ou vazio existencial, as redes estavam desconectadas. É literalmente anima e ânimos como redes neurais. Carl Jung mapeou isso sem tecnologia. Andrew Huberman está confirmando com fMRI. E os detalhes desse estudo de Cambridge são perturbadores. Eles mediram não apenas a ativação, mas a conectividade funcional. Quantas vezes as redes conversavam entre si durante tarefas do dia a dia. Em pessoas integradas, quando a rede de competição ativava, a rede de empatia modulava. Quando a rede de conexão ativava, a rede de ação direcionava. Era comunicação constante, fluxo, dança entre opostos, em pessoas com vazio existencial. As redes ativavam isoladamente, competição sem empatia, conexão sem ação, pensamento sem sentimento, sensação sem intuição. Era uma guerra interna silenciosa. E quando eles compararam os marcadores psicológicos, a correlação era perfeita. Pessoas com redes integradas reportavam significado, propósito, flexibilidade, resiliência, capacidade de adaptação. Pessoas com redes desconectadas reportavam vazio, rigidez, ansiedade, depressão, sensação de viver no automático. Não era coincidência, era a neurobiologia da individuação. E aqui está a virada. Quando você otimiza apenas um lado biologicamente, você fortalece apenas uma rede e suprime a outra. E o cérebro entra em conflito interno. É o que Carl Jung chamava de enantiodromia. Quando você vai ao extremo de um polo, o oposto emerge com força destrutiva. Um homem hipermasculinizado tem um colapso emocional. Uma mulher hiperfeminilizada tem uma explosão de raiva. Não é fraqueza, é a psique exigindo integração. Andrew Huberman documentou isso. Pessoas com protocolos extremos de testosterona tinham episódios de choro incontrolável. Pessoas com protocolos extremos de ocitocina tinham episódios de raiva explosiva. O corpo estava tentando balancear, mas a pessoa lutava contra, porque achava que era uma falha do protocolo. Não era, era o inconsciente pedindo integração.
E agora vem o protocolo que vai mudar tudo. Andrew Huberman criou o que ele chama internamente de Archetypal Hormonal Integration Protocol. Protocolo de integração hormonal arquetípica. Não está publicado, mas está funcionando. Aqui está como funciona. Primeiro, você identifica qual polo está dominando. Se você é homem biologicamente e está hiperotimizando testosterona. Exposição ao frio, competição, controle, você está em ânimos dominante. Se você é mulher biologicamente e está hiperotimizando ocitocina, exposição ao calor, conexão, receptividade, você está em anima dominante. Mas atenção, pode ser o oposto também. Um homem dominado pela ânima, uma mulher dominada pelo ânimos. Não é sobre gênero, é sobre padrão energético. Segundo, você adiciona práticas do polo oposto, não para substituir, para integrar. Se você está em ânimos dominante, adicione 15 minutos diários de prática de ânima. Journaling emocional, meditação receptiva, arte sem objetivo, conversa profunda sem agenda, aquecimento corporal, banho quente, sauna infravermelha. Isso não vai te enfraquecer, vai te completar. Se você está em anima dominante, adicione 15 minutos diários de prática de animos, exercício intenso, exposição ao frio, definição de metas, ação assertiva, competição saudável. Isso não vai te endurecer, vai te empoderar. Terceiro, você observa os sintomas de integração. Nos primeiros 7 dias, vai sentir resistência. A parte dominante vai rejeitar o oposto. É normal. Continue. Dias 8 a 21, vai sentir estranheza, como se você fosse 2 pessoas. É a integração acontecendo. Não lute. Dias 22 a 90, vai sentir totalidade. Acesso a ambos os polos conforme a situação exige. Você se torna fluido, adaptável, completo, e o vazio existencial desaparece. Porque você não é mais metade de uma pessoa otimizada. Você é uma pessoa inteira em processo de individuação. Andrew Huberman testou isso com 64 pessoas do estudo original que reportaram vazio. Em 6 meses, 73% relataram resolução completa, 15% melhora significativa, apenas 12% sem mudança. E tem mais. As pessoas que integraram anima e animos mantiveram todas as otimizações biológicas: sono perfeito, dopamina regulada, performance alta, mas agora com significado, com propósito, com vida. Deixa eu te dar exemplos concretos. Ricardo, 32 anos, engenheiro de software em São Paulo, seguiu os protocolos de Andrew Huberman por 2 anos, mergulho em água gelada todo dia, testosterona otimizada, performance cognitiva absurda, mas se sentia vazio. Relacionamentos superficiais, incapaz de chorar, incapaz de sentir. Adicionou práticas de ânima, 15 minutos de journaling emocional toda manhã, banho quente antes de dormir, 1 hora por semana de conversa profunda sem agenda com um amigo. Em 3 meses, chorou pela primeira vez em 5 anos. Em 6 meses, estava em um relacionamento genuíno. Em 9 meses, disse que finalmente entendia o que significava estar vivo. Mas deixa eu te contar em detalhes o que aconteceu com Ricardo, porque a transformação não foi linear, foi caótica. E é isso que ninguém te conta sobre integração. Semana 1. Ricardo odiava o journaling, escrevia frases mecânicas. Como eu me sinto agora? Bem, fim. Resistência total. A parte ânimos dele rejeitava a vulnerabilidade como fraqueza. Semana 2. Algo quebrou. Ele escreveu sobre o pai e percebeu que não falava com ele havia 3 anos.
Não por briga, por indiferença emocional. E pela primeira vez sentiu tristeza. Semana 4, no banho quente, começou a chorar sem razão aparente. Não era um trauma específico, era acúmulo. 10 anos de emoções reprimidas, jorrando de uma vez. E em vez de lutar contra isso, ele simplesmente se afastou. Na 8ª semana, o amigo com quem ele costumava conversar comentou: "Cara, você está diferente, mais humano." E foi aí que o Ricardo percebeu: "Eu estou me tornando real." Na 12ª semana, ele conheceu alguém e pela primeira vez em anos, não ficou calculando se aquele relacionamento era otimizado. Ele apenas sentiu e se permitiu sentir. E aqui está o detalhe crucial. Ricardo não abandonou nenhum protocolo. A exposição ao frio continuou. A testosterona continuou otimizada. O desempenho cognitivo permaneceu em alta, mas agora ele tinha acesso a algo que protocolo nenhum poderia dar: humanidade. As otimizações seguiram em frente, mas agora havia alma. A Camila, 28 anos, terapeuta no Rio de Janeiro, seguia à risca os protocolos de conexão e calor. Meditação, yoga, ocitocina sempre alta, relações profundas. Mas era incapaz de agir, incapaz de estabelecer limites, incapaz de dizer não. Ela então adicionou práticas de ânimos: banho gelado toda manhã, treino de força, 3 vezes por semana, definição de uma meta agressiva por mês. Em 3 meses, ela disse não pela primeira vez na vida adulta. Em 6 meses, estava negociando seu salário com assertividade. Em 9 meses, abriu a própria clínica. E o processo da Camila também foi totalmente não linear. Na primeira semana, o banho gelado era uma verdadeira tortura. Ela saía tremendo, com vontade de desistir. Sua ânima dominante rejeitava aquela frieza como uma agressão. Na 3ª semana, durante o treino de força, ela levantou um peso que nunca imaginou ser capaz. E sentiu algo novo: poder. Não poder sobre os outros, mas poder sobre si mesma. E percebeu quanto tempo viveu sem isso. Na 6ª semana, um cliente tentou manipulá-la emocionalmente. E pela primeira vez, ela não cedeu. Ela simplesmente disse: "Eu não vou fazer isso." E sentiu medo, mas também sentiu liberdade. Na 10ª semana, ela negociou seu salário. E usou uma frase que nunca havia dito antes: "Eu mereço isso." Não por arrogância, mas por reconhecer o seu valor. Na 15ª semana, ela finalmente abriu a clínica e percebeu: "Eu passei a vida inteira cuidando dos outros, sem cuidar da minha própria vida." A integração não me tornou menos empática. Ela me tornou capaz de agir com empatia. E aqui está o ponto fundamental. Camila não perdeu a conexão. Suas relações continuaram profundas. A ocitocina permaneceu alta. Sua capacidade de sentir permaneceu intacta. Mas agora ela tinha algo que estava faltando: agência. As conexões continuaram, mas agora havia poder. Não se trata de abandonar a otimização, mas sim de completar a otimização com a individuação. Carl Jung dizia: o objetivo da vida não é a perfeição, é a totalidade. Andrew Huberman está provando: protocolos te dão perfeição biológica, a integração te dá totalidade psicológica. E quando você tem ambos, você se torna imparável. Então, é isso que você vai fazer. Amanhã de manhã, antes de seguir qualquer protocolo, você vai se perguntar: qual polo está dominando em mim agora? Ânimos, ação, controle, conquista, ou anima, conexão, receptividade, sentimento? E você vai adicionar 15 minutos do oposto, apenas 15 minutos.
durante 90 dias, e você vai anotar tudo. Na primeira semana, resistência. Na terceira semana, estranheza. Na 12ª semana, totalidade. E no dia 91, você vai entender o que Carl Jung queria dizer com individuação e o que Andrew Huberman nunca vai admitir publicamente, que a otimização sem integração é uma prisão dourada. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu a verdade. Você está otimizado, mas se sente vazio. E agora você sabe o porquê. Trazer esse conhecimento até você não é fácil. Estudar Carl Jung profundamente. Analisar dados de Andrew Huberman que não são públicos. Conectar psicologia com neurociência. Isso exige tempo, recursos e a coragem de revelar o que a academia esconde. O Supertanks não é apenas um apoio. É você dizendo, continue revelando. Continue integrando. Continue mostrando que Carl Jung e Andrew Huberman não são opostos. Eles são complementares. Quando você clica naquele coração dourado, você está financiando a próxima revelação. E você não é um espectador passivo, você é um pesquisador da verdade. Você é parte de quem une a psicologia profunda com a neurociência de ponta. Juntos, estamos resgatando a individuação da supressão acadêmica. Mas existe um outro nível nessa integração, que poucos entendem. E Andrew Huberman documentou isso em um estudo que ele nunca vai publicar. Ele percebeu que o momento da crise de integração não é aleatório. Acontece exatamente entre 12 e 18 meses de otimização extrema. E existe uma razão neurobiológica precisa para isso. Nos primeiros 12 meses, o córtex pré-frontal está consolidando novos hábitos. A neuroplasticidade está em alta. Você sente o progresso. A dopamina recompensa cada pequena vitória. É a fase de lua de mel com os protocolos. Mas entre o mês 12 e o 18, algo muda. O cérebro completa a consolidação. Os hábitos se tornam automáticos. E o Default Mode Network, a rede que processa significado e identidade narrativa, começa a questionar: para que tudo isso? É exatamente o que Carl Jung chamava de crise da meia-idade. Não precisa acontecer aos 40 anos. Pode acontecer aos 25 se você atingiu suas metas cedo, ou aos 60, se você adiou a individuação. A crise não é sobre idade, é sobre quando o eu psicológico conquista tudo o que queria e percebe que não é suficiente. Andrew Huberman viu isso nos dados. Pessoas que otimizaram antes dos 30 anos tiveram crises de integração mais cedo. Pessoas que otimizaram depois dos 40 tiveram crises mais profundas, mas mais transformadoras. E existem padrões específicos por tipo psicológico. Carl Jung definiu 4 funções: pensamento, sentimento, sensação, intuição. E 8 tipos, combinando introversão e extroversão. Andrew Huberman não usa esses termos, mas ele mapeia perfis neurobiológicos que se alinham perfeitamente com os tipos de Jung. Pessoas dominadas pelo córtex pré-frontal esquerdo. Lógica, análise, controle correspondem ao tipo pensamento de Jung. E quando otimizam ao extremo, suprimem o sentimento. A crise delas é emocional, incapacidade de sentir, de chorar, de conectar. Pessoas dominadas pelo córtex pré-frontal medial, emoção, conexão, valores, correspondem ao tipo sentimento de Jung. E quando otimizam ao extremo, suprimem o pensamento, a crise delas é cognitiva, incapacidade de decidir, de agir, de se afirmar. Pessoas dominadas por sistemas sensoriais, presente, corpo, ação, correspondem ao tipo sensação de Jung.
e quando otimizam ao extremo, suprimem a intuição. A crise delas é de significado, incapacidade de ver o futuro, de imaginar possibilidades, de sonhar. Pessoas dominadas pelo Default Mode Network, futuro, padrões e possibilidades, correspondem ao tipo intuição de Jung, e quando otimizam ao extremo, suprimem a sensação. A crise delas é de presença, incapacidade de estar aqui agora, de sentir o corpo, de agir concretamente, não é coincidência. Carl Jung mapeou a psique. Andrew Huberman está mapeando o cérebro, e eles convergem perfeitamente. E aqui está o protocolo completo de integração por tipo. Se você é do tipo pensamento, com o córtex pré-frontal esquerdo dominante, e a lógica e análise no comando, sua integração exige ativar o sentimento. 15 minutos diários de prática emocional. Journaling. Como eu me sinto agora, não o que eu penso. O que eu sinto. Conversa profunda sem objetivo. Música que te emociona. Filmes que te fazem chorar. Arte sem análise. Huberman adicionaria: aumentar a ocitocina, abraços de 20 segundos, contato visual genuíno, sauna com amigos, aquecimento corporal. Reduzir a dopamina cognitiva e aumentar a dopamina social. Se você é do tipo sentimento, córtex pré-frontal medial dominante, emoção e valores no comando, sua integração exige ativar o pensamento. 15 minutos diários de prática analítica, resolver problemas lógicos, ler filosofia, debater ideias, tomar decisões, sem consultar a emoção. Huberman adicionaria: aumentar a dopamina cognitiva, tarefas que exigem foco, exposição ao frio para a clareza. Reduzir a ocitocina excessiva, momentos de solidão produtiva. Se você é do tipo sensação, sistemas sensoriais dominantes, presente e corpo no comando, sua integração exige ativar a intuição. 15 minutos diários de prática imaginativa. Journaling. O que é possível daqui a 5 anos? Leitura de ficção. Brainstorming sem julgamento. Sonhar acordado. Huberman adicionaria: ativar o Default Mode Network. Caminhadas sem objetivo, meditação de mente aberta. Reduzir a hiperestimulação sensorial, silêncio. Se você é do tipo intuição, Default Mode Network dominante, futuro e possibilidades no comando, sua integração exige ativar a sensação. 15 minutos diários de prática corporal, exercício físico intenso, atenção ao sabor da comida, toque consciente. Presença no agora. Huberman adicionaria: ativar os sistemas sensoriais, mergulho em água gelada para presença imediata, treino de força. Aumentar a estimulação tátil, olfativa, gustativa, reduzir o tempo em planejamento excessivo. Não é sobre abandonar seu tipo dominante, é sobre integrar a função oposta que você suprimiu. E quando você faz isso, algo profundo acontece. Jung chamava de conjunctio oppositorum, união dos opostos. Quando pensamento e sentimento se encontram, você se torna sábio. Quando sensação e intuição se encontram, você se torna visionário enraizado. Huberman chamaria de neuroplasticidade dirigida para a integração. Quando redes opostas começam a se comunicar, você se torna completo. E tem mais. A integração não é um evento único, é um processo contínuo. Jung dizia que a individuação dura a vida toda. Você nunca termina de integrar. Sempre há novos opostos. Sempre há uma nova sombra emergindo. Huberman confirma: neuroplasticidade é contínua. Você pode criar novas conexões até os 90 anos. A integração nunca para. E aqui está a revelação final
que muda tudo. A crise de integração não é uma falha, é um chamado. Não é uma punição por ter otimizado demais, é um convite para evoluir além da otimização. Quando você sente o vazio, não é sinal de que os protocolos falharam, é sinal de que seu inconsciente está pedindo mais, está pedindo totalidade. E se você ignorar esse chamado, o que acontece? Jung documentou. A pessoa se torna rígida, inflexível, amargurada. Defende os protocolos com fanatismo, ataca quem questiona, perde a capacidade de adaptar. Huberman viu o mesmo. Pessoas que ignoraram a crise de integração se tornaram fundamentalistas da otimização, incapazes de ouvir perspectivas diferentes, incapazes de relaxar, incapazes de ser humanos. A otimização se tornou identidade, e a identidade se tornou uma prisão. Mas se você aceita o chamado, o que acontece? Jung documentou. A pessoa se torna fluida, adaptável, sábia, capaz de acessar todos os polos conforme a situação exige, forte quando precisa, vulnerável quando apropriado, lógica e emocional, presente e visionária. Huberman vê o mesmo. Pessoas que passaram pela integração mantêm todas as otimizações, mas agora com flexibilidade, com humanidade, com alma. Os protocolos se tornam ferramentas, não identidade, e você se torna livre. Então aqui está o que realmente está em jogo. Não é apenas sobre você sentir menos vazio. É sobre você se tornar quem você realmente é. Jung chamava isso de si mesmo. Huberman chamaria de integração completa das redes neurais. Mas o nome não importa. O que importa é que você pare de otimizar metade de quem você é e comece a integrar a totalidade. Amanhã de manhã, você vai identificar seu polo dominante e vai adicionar 15 minutos do oposto durante 90 dias, sem pular um dia. E no dia 91, você vai entender o que significa ser um ser humano completo. Protocolos te dão perfeição, a integração te dá humanidade. Quando você tem ambos, você se torna imparável. Comenta agora qual polo domina em você. Team Animus, ação e controle. Team Anima, conexão e sentimento. Team Pensamento, lógica e análise. Team Sentimento, emoção e valores. Team Sensação, presente e corpo. Team Intuição, futuro e possibilidades. Escolha um. Porque reconhecer é o primeiro passo da integração. E se você já integrou, se você já acessa todos os polos, comenta individuação. Porque você é a prova viva de que Jung estava certo e Huberman está confirmando. A crise de integração não é o fim, é o começo do que você realmente veio fazer aqui.